A Semana Colorada inicia com uma série de questões não só dentro do campo, mas também fora deles. Tem Mário Fernandes tendo talvez de pagar uma multa considerável para o Internacional, o nome de Luciano Vietto voltando à pauta colorada, retornos importantes para o jogo contra o Nacional pela Libertadores e algumas outras coisinhas que a gente vai falar agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa segunda-feira para todo mundo, início de semana e que seja uma baita semana para ti, para todo mundo aí da tua família, todo mundo que tu curte e todo mundo que tu gosta, viu? Tem muita coisa pra gente falar agora sobre o Colorado nesse conteúdo aqui. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba aqui os conteúdos. Eu quero começar falando com vocês sobre KTO. A KTO é a minha parceira aqui no canal e tá te esperando lá, meu parceiro, pra gente também poder pegar e dar uma brincada e, de repente, quem sabe até botar uns pilinhos no bolso. Usa o cupom Ernest e garante 20% de free bet, porque daí a gente pode pegar e brincar aqui e se divertir pra caramba lá na KTO, beleza? Olha só, vamos lá. A lista tá grande, tá, gente? Principalmente porque o Inter tá treinando na manhã dessa segunda-feira. E aí, lá no Parque Gigante, e aí a gente tem alguns retornos importantes e até talvez uma confirmação que está começando a surgir no time do Internacional, tá? Retornos importantes são do John ao gol, né? O John que não podia jogar contra o Santos por conta de ser emprestado, né? Por conta do contrato de empréstimo e tal, volta para, então, a meta colorada agora no jogo já contra o Nacional, às 19 horas de quarta-feira, né, lá em Montevidéu. E aí também tem o Moledo na zaga, ao lado do Vitão, que também é, querendo ou não, um cara um pouquinho mais de força, bom na bola aérea, né? O Inter tem dado uma sofrida de vez em quando também nisso. Vale destacar esse retorno aí. E a confirmação que eu estou querendo dizer para vocês é do Rômulo. O jogador Rômulo, que estava jogando de lateral direito, jogou também como volante e tem caído nas graças do Mano Menezes. É um cara desenvolto, é um cara de bom toque de bola, é um cara de boa movimentação e o Mano Menezes deve manter ele no meio-campo como, então, um dos titulares. Um Campanharo por conta de, acredito, dores no tornozelo, tá? Porque ele já não tava jogando descontado, já não estava jogando 100%, mesmo com o cartão amarelo, né? Deu uma descansada agora no final de semana, mas daqui a pouco vai ser um cara que ainda vai sobrar do time titular do Internacional, sendo talvez uma opção para o segundo tempo. O time que estava treinando pela parte da manhã no CT, John, Bustos, Moledo, Vitão, René, Rômulo com Johnny, Depena, Alan Patrick e Wanderson e o Luiz Adriano na frente. Esse seria basicamente um esboço de time aí para a primeira decisão, né, que o Internacional tem na Copa Libertadores. Ganhando do Nacional ou ganhando do Independente Medellín, está nas oitavas da Copa Libertadores. O Ener Valencia, gente, também, né, jogou no final de semana, perdeu o Galatasaray, passou por cima, né, do Fenerbahçe, Galatasaray que já é campeão turco e tal, mas o Ener Valencia faz história lá como um dos principais artilheiros, não só da Europa, mas também como um dos artilheiros históricos do Campeonato Turco, né? Fez 29 gols em apenas uma edição e é o principal atacante da história de todo o torneio turco, né? Com mais gols marcados. E aí, o Gedson Mendes, jogador de São Paulo, que esteve aqui no final de semana em Porto Alegre, jogando contra o Grêmio, falou que está esperando o Ener Valencia, né? Concedeu uma entrevista para Bandeirantes, para Michele Silva, né, baita repórter, dizendo que está, então, esperando o Ener Valencia aqui no Brasil. Ele é equatoriano, né, o Mendes, então gostaria muito de ter o amigo também aqui jogando no Campeonato Brasileiro. Vale a gente destacar que o Inter já trabalha como anunciar o Ener Valencia e ainda espera que, se tudo der certo, consiga ter ele aqui na semana da data FIFA, para que ele possa pelo menos se habituar com alguns dos treinamentos e alguns dos protocolos já para futebol brasileiro do Flávio de Oliveira. Tá? Esse é um
uma baita notícia agora do reforço do Internacional para o meio do ano. Se a gente está falando de reforço, a gente tem que falar um pouco do Bruno Mendes e a gente tem que falar um pouco do Vietto, do Luciano Vietto. Porque olha só, vamos lá. O Bruno Mendes, ele estaria também não só na pauta do Inter, mas na pauta do Atlético Mineiro e na pauta do Flamengo. O Flamengo, ele falou agora no final de semana sobre o interesse no Bruno Mendes. E o Marcos Braz, numa entrevista lá no Rio de Janeiro, ele disse que não tem nenhum interesse no Bruno Mendes. Tá? Pode ser despiste? Pode ser despiste, mas quase sempre quando o dirigente tem, vamos dizer assim, interesse no jogador, ele acaba não falando com tanta veemência quanto o Marcos Braz falou. Tá? Isso é bom para o Inter? É bom para o Inter, porque é um adversário, vamos dizer, um rival a menos na questão de o Bruno Mendes vir para cá no final do ano. O Bruno Mendes que tem o contrato encerrando com o Corinthians, até mesmo os diretores do Corinthians já começam a dizer nos bastidores para os repórteres lá de São Paulo que não vai ter possibilidade nenhuma de renovar o contrato, né? Porque o Bruno Mendes está enrolando, não está aceitando os números que o Corinthians propôs e é bem provável que o Bruno Mendes vai sair lá do Clube Paulista. Um dos destinos, o Internacional, vindo por pré-contrato, então em dezembro estaria aqui. E na questão do Luciano Vietto, tá? Meia, 29 anos, joga no Al Hilal, também está terminando seu contrato lá no clube da Arábia Saudita, clube inclusive parceiro do Cuejar, tá? Tem muita gente falando que está na pauta do Inter, isso e aquilo, mas assim, a gente tem que situar algumas coisas, tá? O Inter chegou a sondar o jogador, chegou a olhar, tá? Quanto que custa, qual a possibilidade, porque como ele está livre então no meio do ano, tem chance e tal. Primeiro que o salário dele é altíssimo, seria um absurdo, na casa do R$1 milhão trazer ele para cá. Joga muito? Joga. Alexandre, jogador caro. É óbvio que jogador que joga bem é caro. Sim, também concordo, tá? Só que o que está rodando nos bastidores é que ele estaria indo para a Espanha, para jogar no Vila Real. Ele já jogou lá, inclusive. Tá? Ele começou no Racing, depois ele foi para o Vila Real, depois ele foi para o Atlético de Madrid, jogou no Sevilha também, aí foi para o futebol português, foi para o futebol inglês e depois acabou então lá na Arábia Saudita no Al Hilal. Eu não teria esperança nesse jogador, tá? Não teria esperança nesse jogador, porque justamente pelo salário alto e pela concorrência da Europa. É um jogador de 29 anos, tem mercado ainda, né? Não é muito como o Cuejar, que já passou, tá passando dos 30 já, né? E aí tem essa possibilidade, de repente, de retornar para o futebol brasileiro ou até mesmo para a Colômbia, no caso, né? Do Cuejar. Tudo indica que vai jogar no Corinthians, tá? Tudo indica que, mas o Internacional ainda não tem o martelo batido pelo staff do Cuejar e do próprio jogador. Só para a gente destacar também, tá? O Vietto ele fez 29 jogos na temporada agora do Al Hilal, com 8 gols marcados e 2 assistências, sendo que 2 gols, né, da temporada do Vietto foram contra o Real Madrid na final do campeonato, né, da FIFA, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E também fez um gol contra o Flamengo na mesma competição, né? Foi um dos destaques, inclusive, do Al Hilal ao lado do Cuejar. E para a gente encerrar, gente, o Mário Fernandes, tá? O Mário Fernandes é o seguinte, o Internacional, quando liberou ele, quando acertou a rescisão de contrato, tinha uma questão de que o jogador teria que dar 2 milhões de euros para o Inter se ele assinasse com qualquer outro clube. O que acontece? Segundo o jornalista Fábio Aleixo, tá? Ele é brasileiro e é radicado lá na Rússia, o Mário Fernandes estaria voltando para o CSKA. E a partir disso o Internacional deveria ganhar 2 milhões de euros, algo ali na casa dos 12 milhões de reais. Porém, tem algumas questões de bastidor, porque o Mário Fernandes também abriu mão de valores quando saiu do Inter. Valores como direito de imagem, valores que tinham, de repente, de bonificações a receber e tal. Então, de repente, não vai ser esses 12 milhões que o Inter vai ganhar. Mas que o Inter vai ganhar um dinheirinho, isso ele vai. Beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, cara, te agradeço demais. Ó, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem muita coisa legal pra gente falar do Colorado por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.